ele pede para Ezequiel, o profeta, fazer uns tipos de simbologia para que o povo viesse a entender que Deus estava julgando a nação, que Deus estava julgando o povo. Mas para nós entendermos melhor o motivo deste julgamento, o motivo desta ira, eu quero discorrer o capítulo 22, que nos explica a causa, os motivos que fez com que Deus, o Todo-Poderoso, tirasse contra o povo de Jerusalém, ficasse com raiva a ponto de não interferir quando o inimigo invadiu Jerusalém. Vamos entender por que Deus, na sua glória, na sua onisciência, o seu poderio todo, resolveu cruzar os braços e julgar a sua cidade. Lendo o capítulo 22, Deus fala ao profeta Ezequiel, e Deus diz para o profeta julgar a cidade. O profeta escreve no versículo 2, ele diz: Deus me mandou julgar a cidade sanguinária. O porquê que Ezequiel chama Jerusalém de cidade sanguinária? Ora, aqui eu quero fazer você entender por que Deus ficou com raiva, por que Deus tirou, por que Deus tirou a sua presença do meio do povo dele. Quando lemos que Deus chama a cidade de Jerusalém de cidade sanguinária, Deus estava dizendo: o meu povo virou assassino, o meu povo agora mata, o meu povo se afastou das leis, o meu povo se afastou das regras. Estudamos, entendemos que Jerusalém praticava 2 tipos de assassinato. O primeiro era o assassinato ritual. Eles pegavam as suas crianças, as dádivas que Deus não havia entregado às suas mães, e davam em sacrifício a um Deus chamado Moloque. Isso é assassinato. O segundo tipo de assassinato era o assassinato moral. Os príncipes de Jerusalém matavam para roubar. Os príncipes de Jerusalém obtinham lucros em cima do sangue inocente dos povos. Eles estavam matando. E Deus estava vendo isso. Lendo o capítulo 22, entendemos também que o profeta Ezequiel está julgando. Ele olha para a cidade de Jerusalém e diz: cidade idólatra, misturou o culto a Deus, a adoração pagã. Pegaram as imagens de escultura e trouxeram para dentro de Jerusalém e começaram a adorar sem mais dinheiro. Não se importaram com a opinião de Deus, não se preocuparam com o que Deus pensava disso, simplesmente começaram a adorar as imagens de escultura. O profeta Ezequiel continua julgando e ele diz que dentro de Jerusalém não honravam pai e não honravam mãe, tratavam mal todos os estrangeiros e não seguiam as leis que era para se seguir. Se tinha que observar o sábado, eles não observavam. O profeta continua julgando e ele vai dizer que o povo de Jerusalém, eles estão fazendo atos de libertinagem, sexos proibidos. Quando eu li isso, eu fiquei pasmado e apavorado, mas eles estavam praticando uma coisa abominável diante de Deus. Para você ler na sua casa, capítulo 22, verso 10 e 11, você vai entender o que eu estou tentando dizer. Deus olha para isso e resolve julgar. Lendo a Bíblia, entendendo a palavra, o profeta continua julgando. Ele chega na classe espiritual de Jerusalém. Ele olha para os sacerdotes e diz: os sacerdotes, eles abandonaram o templo. Eles não sabem a diferença entre o santo e o profano. Tratam as coisas santas como qualquer coisa. Não seguem a risca aquilo que era para ser santo. O profeta ainda continua julgando, porque Deus está mandando ele julgar. Ele olha para os príncipes de Jerusalém, ele olha para os líderes de Jerusalém, e ele diz que os príncipes eram como lobos que arrastavam a sua presa até derramar o sangue, e matavam até destruir a alma, obtendo lucros injustos. O profeta ainda continua a julgar a cidade. Ele olha para os profetas e diz que os profetas se venderam, os profetas se corromperam,
Ele disse que os profetas estavam pregando aquilo que Deus não havia mandado eles pregar. Os profetas daquela cidade olham para a situação de Jerusalém e dizem: Deus está gostando do que está acontecendo, Deus não está sendo ruim, Deus não está falando nada de mal, continue matando, continue adorando a outros deuses, Deus não está preocupado com isso. Tanto que no verso de número 28, Deus vai dizer: e os meus profetas estão falando aquilo que eu não mandei falar, e os meus profetas estão dizendo algo que eu não mandei dizer. Então, na face dessa ocasião, que Deus olha para esse povo, ele fica revoltado. O nosso Deus se ira, o nosso Deus, em palavras diretas, fica decepcionado e abalado. Sabe por quê? Porque as calmas em que lemos subiu até o nariz de Deus e perdeu como odor ruim. Deus olha para a sua nação, que no meio das outras nações tinha que ser a diferença. Deus olha para o seu povo, que no meio dos outros povos tinha que ser um povo limpo, um povo lavado, um povo remido, um povo simplesmente diferente. Mas o povo dele resolveu se misturar. O povo dele resolveu ser como as outras nações, independente de qualquer Deus. Eles adoravam, eles matavam, eles usurpavam, eles roubavam. E Deus vendo isso, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, Deus levanta Ezequiel no ministério profético para profetizar as primeiras simbologias em forma de profecia. Deus levanta o profeta e diz: julga a cidade sanguinária. Vai entender. Não me diga comigo. Quando lemos no capítulo 4 que o profeta é designado por Deus para fazer um tipo de simbologia, Deus fala para ele: pega um tijolo e grava nesse tijolo a cidade de Jerusalém. Pega uma assadeira de ferro, põe na frente da cidade, cerca a cidade com tranqueira, com ariete. Você vai entender o que é? Aí Deus fala para Ezequiel: fica na frente da cidade, entre a assadeira de ferro e na frente da cidade. Entre você e a cidade vai estar uma assadeira de ferro. Observação: Ezequiel estava representando a Deus nessa simbologia. Deus olha para Ezequiel e diz: você vai ser eu, e a cidade desenhada vai ser o meu povo. Essa assadeira vai ser um muro de ferro. Aí eu pergunto para você: o que significa esse muro de ferro entre Ezequiel, que representa Deus, e entre a cidade, que representa o povo dele? O que significa isso, pelo amor de Deus? Uma assadeira de ferro, uma muralha de ferro, representava. Ezequiel está aqui, ele é Deus. A cidade que está lá é o povo.